palavra ainda, ou em continuidade, Sua Excelência Conselheiro Sérgio Ricardo, e o processo é o 9 da pauta. Aqui temos as contas anuais de governo da Prefeitura de Santo Antônio do Leste, exercício de 2020, gestão do senhor Miguel José Bruneta. A Secretaria de Controle Externo de Governo emitiu o relatório técnico preliminar, que apontou 7 irregularidades, sendo 2 de natureza gravíssima e 5 de natureza grave. A Secretaria de Controle Externo de Previdência apontou 8 irregularidades, sendo 2 de natureza gravíssima e 6 de natureza grave. Ao analisar os argumentos apresentados pelo gestor, a SESEX de Governo opinou pelo afastamento de 3 irregularidades. A SESEX de Previdência sugeriu o saneamento de 4 irregularidades. O Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação dessas contas. É essa a síntese do relatório, presidente. Coloco em discussão, e na discussão, senhor conselheiro Sérgio Ricardo, eu deixei de dizer no início, mas digo agora que há uma sustentação oral a ser promovida pelo doutor Lorival Ribeiro Filho, que representa o ex-prefeito, senhor Miguel José Bruneta. Concedo a palavra ao advogado pelo tempo de até 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Walter Albano, excelentíssimo senhor relator, conselheiro Sérgio Ricardo, excelentíssimo senhor procurador-geral de contas, doutor Alisson Carvalho, demais membros dessa Corte de Contas. Saúdo-os e desejo um bom dia e um final de sessão produtivo, como sempre. Dada a exiguidade do tempo regimental de que disponho, preciso ser bastante objetivo, mas ainda assim não posso deixar de fazer um preâmbulo que reputo necessário e pertinente para refletir sucintamente uma questão de considerável relevância. O ex-gestor Miguel Bruneta foi eleito em 2012 e reeleito em 2016, prefeito do minúsculo município de Santo Antônio do Leste, com expressiva maioria de votos. Essa verdadeira aclamação do seu nome para governar o município se deve às suas características pessoais, principalmente na seara da integridade, da solidariedade e também por se tratar de um bom administrador. Eis que, em sua vida empresarial, é um cidadão bem-sucedido, muito acima da média. Contudo, é um homem simples, sem experiências anteriores na seara da administração pública. Com esse perfil, Miguel Bruneta assumiu o comando da Prefeitura Municipal e sempre demonstrou aptidão para enxergar as inúmeras necessidades coletivas do município para estabelecer prioridades e para preservar, ainda que com dificuldades, um certo equilíbrio financeiro do ente público. Ocorre que, não obstante essa notória desenvoltura para gerir o funcionamento da máquina pública, a sua inexperiência em relação à inevitável burocracia, aos controles, aos procedimentos, às exigências legais e constitucionais, entendo deva ser considerada, inclusive porque o seu histórico, inclusive como gestor durante os 2 mandatos de prefeito que exerceu, não deixo dúvidas em relação à sua notória integridade. Apenas como exemplo, os pareceres prévios dessa Corte de Contas relativos aos exercícios de 2015 a 2019 foram todos favoráveis, sem exceção. Em resumo, aliás, esse resultado corrobora a qualidade da gestão do município sob múltiplos aspectos, atestada por essa Corte de Contas em relação aos exercícios pretéritos de 2017 a 2020, que corresponde ao 2º mandato. O índice de gestão fiscal de Santo Antônio do Leste, enquanto resultado da média ponderada dos índices de receita própria tributária, de despesa com pessoal, de liquidez, de investimentos,
e do custo de vida se presta justamente a aferir a qualidade de sua gestão fiscal, possibilitando, inclusive, averiguar se houve ou não melhoria do índice. Reafirmo, portanto, o meu entendimento de que essas inquestionáveis características pessoais do gestor Miguel Bruneta devem ser consideradas, ou seja, defendo que as decisões dessa Corte continuem a privilegiar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feito esse preâmbulo, rememoro que, após a emissão do relatório sobre as contas anuais de governo de 2020, dito gestor Miguel Bruneta se manifestou sobre os 8 achados diagnosticados no mesmo, seguindo seu relatório técnico preliminar, no sentido de que os argumentos do gestor foram suficientes para sanear apenas 3 achados, mantendo outros 5. O primeiro desses achados, tidos como não saneados, diz o seguinte: o Poder Executivo repassou o duodécimo ao Poder Legislativo após o dia 20 do mês, contrariando o artigo 29A, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição. Essa lamentável, mas involuntária ocorrência, no mês de abril de 2020, em todos os outros meses, não só de 2020, como de todos os demais, de ambos os mandatos, os repasses aconteceram pontualmente. Nesse único mês em que ocorreu esta falha, o atraso foi de apenas um dia e aconteceu de forma involuntária e justificada. O objetivo da regra constitucional que impõe a obrigatoriedade de que os repasses sejam feitos até o dia 20 de cada mês, sabem vossas excelências que se presta a preservar a independência financeira do Poder Legislativo. E, nesse caso, não houve descumprimento da regra que impõe esse limite temporal, porque, como dito, esse involuntário atraso de apenas um dia foi involuntário e justificado. Assim, diante dos sóbrios esclarecimentos prestados, documentalmente comprovados, há que se aplicar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso porque a independência financeira do Poder Legislativo nunca foi desrespeitada durante todo o período de 2 mandatos do senhor Miguel Bruneta. O que houve, repito, foi um mero incidente involuntário agravado pela circunstância de, na data programada para o repasse, 20 de abril de 2020, ter sido decretado ponto facultativo e no dia 21 de abril ter sido feriado. Pondera-se, pois, pelo acolhimento de todos os esclarecimentos trazidos nas alegações finais neste ponto. O segundo achado, tido como não saneado, diz respeito à ausência de publicação oficial dos anexos obrigatórios da LDO, bem como da divulgação dos mesmos no portal Transparência do Município. Embora a análise da defesa afirme que esse achado alcança a publicação e divulgação dos anexos obrigatórios da LDO, afirma também, constado o relatório técnico preliminar, que a LDO foi publicada na imprensa oficial e divulgada no site do município, porém, sem seus anexos obrigatórios. Ainda que, de forma parcialmente incorreta, a norma foi cumprida. A LDO foi efetivamente publicada na imprensa oficial e disponibilizada no portal Transparência da Prefeitura. A norma cumprida de forma parcialmente incorreta tem um papel pedagógico de estimular a população a se informar sobre as contas públicas, mas trata-se de um processo lento de evolução cultural da coletividade, de modo que o seu parcial descumprimento, e ainda assim de forma involuntária, deve ser compreendido como uma falha humana própria de servidores que, apesar de serem totalmente bem intencionados, não detêm tamanha expertise a ponto de nunca cometerem minúsculas e eventuais falhas, como no caso presente. Pondera-se, portanto, mais uma vez, pelo acolhimento dos esclarecimentos prestados, dada a fidedignidade dos mesmos. O terceiro achado, tido como não saneado,
diz o seguinte: os demonstrativos do anexo obrigatório da LOA de 2020 não foram publicados em veículo oficial e nem disponibilizados no portal Transparência do município. A manifestação da defesa em relação a esse achado foi rechaçada ao mesmo argumento do item anterior, razão porque reafirma-se também em relação a esse achado os mesmos argumentos antes apresentados em relação à idêntica falha, com a diferença de que, no caso do achado 3.1, trata-se da LDO, e no caso do achado 3.2, se trata da LOA. Pondera-se, pois, igualmente, pelo acolhimento dos esclarecimentos prestados, dada a fidedignidade dos mesmos, além de que uma pequena falha sem maior repercussão não pode, data máxima venha, justificar ou contribuir para a feitura de um parecer conclusivo desfavorável à aprovação das contas. O quarto achado, tido como não saneado, diz respeito à insuficiência financeira no valor de R$ 268 mil aproximadamente para pagamento de restos a pagar, processados e não processados, nas fontes 18, 19 e 24, contrariando o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A manifestação da defesa esclareceu que a apuração do saldo disponível para pagamento de restos a pagar se dá por fonte de recurso, de forma individual, de modo a possibilitar o confronto do total das despesas a pagar com o total dos recursos disponíveis naquela determinada fonte, concluindo que o total dos recursos disponíveis de cada fonte em 31 de dezembro de 2020, no montante de R$ 278 mil aproximadamente, embora ligeiramente superior à soma das insuficiências financeiras verificadas na mesma data, nas fontes 18, 19 e 24, não afasta o desequilíbrio financeiro apontado no relatório técnico por fonte de recurso. Contudo, não obstante esses compreensíveis esclarecimentos técnicos, do ponto de vista da realidade do caixa do município, dito desequilíbrio financeiro não passa de uma constatação teórica, sem qualquer repercussão, ou seja, trata-se de um mero deslize decorrente de mera inabilidade técnica que, entretanto, não representa qualquer descompromisso da gestão com a responsabilidade fiscal e com o equilíbrio das finanças do município. Com devido respeito a eventual entendimento divergente, parece-nos atender melhor ao princípio da razoabilidade o acolhimento dos esclarecimentos prestados, dada a fidedignidade dos mesmos, para considerar sanado o achado e ordenar recomendações ao atual gestor, optando também por orientar, ao invés de punir, gestores que demonstram permanentemente um total comprometimento com a lisura no trato da coisa pública, como é o caso do ex-prefeito Miguel Bruneta, cuja qualidade da gestão da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, sobre múltiplos aspectos, foi expressamente atestada por essa Corte de Contas em relação aos exercícios pretéritos da gestão de 2017 a 2020. Pondera-se, pois, novamente pelo acolhimento dos esclarecimentos, além de que uma pequena falha sem maior repercussão não pode, data máxima bem, justificar ou contribuir para a feitura do parecer conclusivo desfavorável à aprovação das contas. E o último achado, tido como não saneado, diz respeito à não definição de metas fiscais anuais na LDO de 2020, conforme determina o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidades Fiscais. Quanto a este achado, a manifestação da defesa foi desacolhida, dada a conclusão de que o anexo de metas fiscais deixou de acompanhar a Lei de Diretrizes Orçamentárias enviada a esta Igreja Corte de Contas pelo aplique, acarretando a constatação de inobservância de disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, trata-se de mero escorregão dos servidores incumbidos desta tarefa, que de maneira alguma ostenta potencial para comprometer o julgamento das contas do ex-prefeito,
dada a sobriedade de sua gestão durante todo o período de seus 2 mandatos, o que nem de longe representa qualquer descuido no trato da coisa pública, improbidade na gestão ou algo equivalente. Significa dizer que a lei precisa necessariamente ser muito bem interpretada e com a necessária moderação, de modo a não possibilitar a aplicação de sanção a agentes públicos em decorrência de divergência interpretativa. Portanto, excelências, com essas breves considerações, pondera-se pelo integral acolhimento das alegações finais, onde todos esses argumentos estão mais minutentemente esclarecidos, para o fim de emitir parecer favorável à aprovação das contas anuais de governo do exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste. É o que se pede, senhor presidente, senhor relator, demais membros dessa egregiada Corte de Contas. Muito obrigado. Encerrada a sustentação oral pelo doutor Lorival. Continua a discussão. Encerrada a discussão, com a palavra o senhor conselheiro Sérgio Ricardo. Bom, primeiramente, parabenizar o advogado pela brilhante defesa, pelos esclarecimentos, pelas informações que traz ao processo. E ao analisar o balanço geral anual aí da Prefeitura de Santo Antônio do Leste, verifico o cumprimento dos percentuais e limites constitucionais e também legais relativos à administração fiscal e aos investimentos na saúde, educação, assim como em relação aos repasses ao Poder Legislativo. E as parcelas e os indicadores apresentados, que expressam a realidade aí do município, estão aqui no meu voto, uma tabela bem esclarecedora e bem detalhada. Passando ao exame das irregularidades, eu concordo com a equipe técnica e com o Ministério Público de Contas em relação ao afastamento da irregularidade classificada como DA01, de natureza gravíssima, que trata da contratação de despesas nos 2 últimos quadrimestres do mandato, já que o gestor comprovou que os valores contraídos ocorreram em períodos anteriores ao período proibitivo. Quanto ao item AA05, muito embora esteja configurada a irregularidade de natureza gravíssima, entendo que o atraso no repasse ao Poder Legislativo foi ínfimo, motivo pelo qual concluo que essa irregularidade não enseja parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo. Sendo razoável aqui, é o que eu faço, uma recomendação. A respeito das irregularidades DA05 e DA07, de natureza gravíssima, que foram apontadas nas contas de previdência, voto para afastá-las, porque restou comprovado que houve o efetivo recolhimento das contribuições patronais e também dos segurados. Do mesmo modo, quanto às irregularidades FB07 e FB09, voto por afastá-las também, vez que o gestor comprovou que os créditos extraordinários foram autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo, bem como que as leis que autorizaram a abertura de créditos adicionais especiais fizeram menção à alteração da LDO. Também entendo que as irregularidades LB14 e LB99 devem ser sanadas em virtude de que o gestor comprovou, respectivamente, que a alíquota de custeio do RPPS está de acordo com a necessidade registrada na avaliação atuarial e ao plano de amortização e que atendeu aos critérios normativos de efetividade. Quanto às demais irregularidades, em decorrência e em concordância também com os entendimentos técnico e ministerial, eu as mantenho conforme fundamentadas aqui, as justificativas todas fundamentadas aqui no meu voto completo, na íntegra do meu voto, e concluo que, embora devam ser advertidas, não se afiguram potencialmente capazes de influenciar negativamente no mérito das presentes contas, ao ponto de implicarem na emissão de parecer prévio contrário à sua aprovação. Diante do que acabo de expor,
Voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Santo Antônio do Leste, relativas ao exercício de 2020, gestão do senhor Miguel José Bruneta. Aprovação com recomendações, e está tudo aqui na íntegra do meu voto. Presidente Walter Albano, esse é o voto, essa é a síntese do voto. Os senhores conselheiros que votam de acordo com o relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade o processo 10.058/2020, relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo, parecer prévio 29/2022, Prefeitura de Santo Antônio do Leste, contas anuais de gestão de governo 2020, parecer prévio favorável à aprovação, recomendação ao Poder Legislativo Municipal para que determine ao chefe do Executivo a adoção de medidas corretivas. Publique-se.